Como você se comporta diante da avalanche de notícias e informações que somos submetidos? E também em relação ao risco de sermos vítimas e vetores de desinformação. Foi em busca dessa resposta para saber como os brasileiros se comportam diante desse cenário que o Internet Lab foi realizar um estudo, uma pesquisa, e os resultados estão sendo divulgados hoje. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a Esther Borges, que é consultora de desinformação do Internet Lab. Esther Borges, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia. Esther Borges, que resultado vocês encontraram em busca desta resposta? Bom, Milton, a gente percebeu que tanto brasileiro quanto latino-americano, de maneira geral, tende a não repassar informação sem checar, mas que, ao mesmo tempo, a checagem, ela varia muito, né? Então, algumas pessoas, elas checam realmente em jornais, com checadores de fatos, enfim, profissionais relacionados a isso. Outras pessoas acabam checando com familiares e amigos e construindo sua própria rede de checagem que considera confiável. E aí que entra o perigo, né, da desinformação. E quando a gente tem assuntos diferentes, a forma de checar também muda? Por exemplo, é diferente a maneira como as pessoas checam notícias de política ou notícias ligadas à saúde? Sim, existe uma diferença. Em alguns assuntos, os especialistas eles são mais ouvidos. Então, quando a gente pensa em segurança pública, em saúde, de alguma forma, o crachá do especialista ainda tem uma validade, né? Quando as pessoas pensam em checagem. Em outros assuntos, não. Política, especificamente, existe uma desconfiança muito grande, uma desconfiança em relação ao partido, aos jornais, se de alguma forma tem alguma ligação com um partido político ou com uma candidatura específica, a gente percebe essa diferença. Deixa eu entender aqui o seguinte: o que vocês constataram, então, é que o brasileiro, sim, checa a informação antes de passar à frente. O problema são as fontes que eles buscam depois desta checagem? Exatamente. Muitas vezes a pessoa recebe a informação por um aplicativo de mensagem e vai checar no Google. A pessoa coloca a informação ali que ela recebeu em um desses buscadores, pode ser o Google, pode ser o Bing, enfim, e não tem um criticismo em relação ao que aparece ali, se é patrocinado, se não é, enfim, eu acho que o problema está muito no pós a desconfiança. A desconfiança, ela existe. A informação sobre, existe muita desinformação circulando também, mas o como é feita essas checagens que é o problema. Esther, você está destacando para a gente a atuação das pessoas em relação a esses buscadores de internet. A inteligência artificial generativa está aparecendo também na pesquisa ou ainda de forma incipiente? Ela aparece, mas ela aparece um pouco mais tímida do que os buscadores. Eu acho que tem também um recorte importante aqui, que é o recorte temporal. Essa pesquisa foi feita no ano passado. Talvez se essa pesquisa fosse feita hoje, o resultado seria diferente em relação à inteligência artificial. Mas a gente percebe que as pessoas têm um otimismo em relação à inteligência artificial e algumas já substituem os buscadores por esse tipo de ferramenta. Você usou agora há pouco como exemplo vamos lá, jornada do consumidor em busca da informação. Ele vê uma notícia na rede social, aí ele vai checar lá num buscador de internet, foi o exemplo que você usou. A dinâmica de consumo dos brasileiros hoje passa por aí, a maior parte busca informação na rede social? Sim, muitas pessoas buscam informação nas redes sociais. Eu acho que existem diferenças em quais redes. Então, na pesquisa, como a gente trata Latinoamérica, né, a gente percebe que México vai para o Facebook procurar as informações. O brasileiro, ele tem esse caminho, o caminho dos buscadores mesmo, do Google principalmente. E em relação a esses outros países, qual que é o comportamento deles nas redes sociais?
Então, existem diferenças pequenas, mas a gente percebe isso. A gente percebe que no México o Facebook ainda é uma rede muito mais forte do que o Instagram, por exemplo, mas aí aqui, quando a gente pega o Cone Sul, o Instagram já é uma rede que tem um apelo, então as pessoas muitas vezes usam também o buscador dessa rede social para procurar por notícias. Tá. Qual é a conclusão e o alerta que vocês fazem a partir dos resultados alcançados? Eu acho que a principal conclusão dessa pesquisa é que a gente precisa colocar o usuário na conta quando a gente está falando sobre regulação de plataformas, quando a gente está falando sobre desinformação. As pessoas, elas querem ser levadas em consideração, elas têm autonomia, elas buscam autonomia. E eu acho que isso é benéfico, né? Muitas vezes a gente enxerga essa falha na checagem como algo ruim, mas a gente tem que pensar que a gente precisa de uma educação midiática sobre checagem, mas a gente tem que entender também que a gente já avançou bastante. Só de as pessoas estarem desconfiadas, procurarem, já é algo que a sociedade civil, que sempre trabalhou com esse tema, vê como benéfico. Esther, muito obrigado pela sua gentileza. Me permita só uma última informação aqui para os nossos ouvintes. As pessoas que quiserem ter acesso a esse estudo podem fazer de que maneira? Podem acessar o site do Internet Lab e também da Rede Conhecimento Social. Internet Lab, L-A-B, Internet Isso. Lab é o caminho para você. Vá numa área de busca, num buscador de internet, coloque lá Internet Lab e você chega então ao site da Internet Lab e consegue ter acesso a esse estudo. Esther, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigada. Bom Esther dia. Borges é consultora de desinformação do Internet Lab, que está à frente desse estudo. O estudo é Vetores e Implicações da Desordem Informacional na América Latina, junto com a Rede Conhecimento Social.